Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que parece simples, mas que é na verdade muito profunda. Como o simples ato de escutar em silêncio pode de repente transformar a maneira como a gente percebe tudo ao nosso redor. E para começar, o material que estamos analisando já joga uma pergunta direto no nosso colo. Pensa um pouquinho. Já aconteceu de se sentar em silêncio absoluto? Mas não um silêncio qualquer, um silêncio bem particular. É aqui que a gente entra no primeiro ponto-chave. Um convite para explorar uma quietude que vai muito além da ausência de barulho. Sabe, não se trata de buscar o silêncio ativamente, com esforço, mas de um estado que simplesmente acontece. Então, o que seria essa tal mente quieta? Bom, é um estado de tranquilidade total. Mas o ponto crucial, a virada de chave, é que ela acontece sem o esforço da concentração. A ideia não é focar com força em alguma coisa, mas sim soltar, deixar a mente aberta. E essa diferença, essa distinção, já é o gancho perfeito para a gente ir para a próxima parte, onde a gente coloca lado a lado duas formas bem diferentes de usar a mente: a tranquilidade e a concentração. Olha, a comparação aqui é muito visual, né? A concentração é como se fosse um raio laser super potente, focado num único ponto. E isso exige energia, cria uma certa tensão. É um canal estreito. Já a tranquilidade, ela é como a luz do ambiente. Preenche o espaço todo sem esforço nenhum, permitindo que tudo seja visto de uma vez. É uma abertura total, sem tensão. Tá, mas e aí? Qual é o resultado prático de se atingir esse estado de tranquilidade? A percepção muda completamente, em especial a nossa audição. A mente, agora aberta, começa a experimentar o som de um jeito totalmente novo. Primeiro, é como se o nosso radar de percepção se expandisse para o que está bem longe. Imagina só, estar num lugar quieto e, de repente, tomar consciência do som de um avião lá no alto ou de um cachorro latindo a vários quarteirões de distância. Sons que antes eram só um borrão no fundo. Depois, sem forçar nada, a atenção começa a perceber os sons que estão ali, no meio do caminho. O barulho do trânsito na rua do lado, as vozes abafadas que vêm de outra casa. Eles simplesmente aparecem no campo da consciência. E por fim, os sons que estão bem aqui, pertinho da gente, se tornam super nítidos. O zumbido de um aparelho eletrônico, o tic-tac de um relógio, quem sabe até o som da nossa própria respiração. Tudo é ouvido ao mesmo tempo, sem uma ordem de importância. E essa citação explica tudo de um jeito brilhante. Escutar tudo de uma vez é o sinal de que a mente se libertou daquele canal estreito. Pensando em termos de psicologia, é como se o filtro seletivo do nosso cérebro, que normalmente ignora um monte de coisa pra gente poder focar, decidisse tirar umas férias, sabe? A mente vira um receptor de banda larga, em vez de um rádio sintonizado numa única estação. Agora a gente chega na consequência talvez mais incrível de toda essa experiência. Uma transformação que acontece por dentro, espontaneamente. Não como uma meta que a gente alcança, mas como um resultado natural. O processo é bem claro. Primeiro, a mente se acalma, sem esforço. Segundo, por causa disso, a audição se expande para pegar tudo. Terceiro, algo extraordinário muda internamente. E o ponto mais importante é o quarto. Essa mudança não é um ato de vontade. É como um processo na natureza. A gente pode preparar a terra, colocar semente, regar, mas o ato de brotar, isso é espontâneo. A gente não controla. E vale a pena reforçar isso porque é o coração da ideia toda. Não dá para forçar essa transformação, nem ficar procurando por ela, nem se perguntando cadê ela. Ela simplesmente chega, de surpresa quando as condições de quietude e abertura estão ali. Ok, então qual é a natureza dessa mudança? O que essa transformação que a gente não controla traz de bom? É aqui que a experiência revela toda a sua profundidade. Essa é a grande recompensa. Não é só uma experiência sensorial legal, é algo que toca a nossa essência. Existe uma grande beleza em simplesmente perceber o mundo como ele é, sem o filtro do esforço. E junto com isso, vem um profundo insight, uma compreensão que não é da cabeça, não é intelectual, mas sim sentida. Resumindo, os frutos dessa escuta tranquila são esses três: uma transformação interna que acontece por si só, a percepção de uma beleza fundamental nas coisas e o surgimento de uma compreensão profunda, intuitiva. E a gente termina com a pergunta que é, na verdade, um convite para a reflexão de cada um. Se permitindo essa quietude, essa escuta sem esforço, o que será que a gente poderia escutar de verdade? Não só com os ouvidos, mas com a mente inteira. A resposta, como sugere o material, pode ser muito, mas muito maior do que a gente imagina.